Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo e vou gravar para vocês aí os jogos dessa terça-feira, dia 25/7. É um pouco fraca na minha opinião, até para mim que faço alguns jogos de campeonatos mais aleatórios, mas vamos falar aí, tentar tirar algum proveito, né? A gente acaba fazendo uma análise aí pré-live dos principais jogos aí que a gente pode tirar valor. Antes de começar a falar das nossas redes sociais, a gente tem o YouTube e o Instagram, Lado B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, Lado B do Trader, e o e-mail, ladobdotrader@outlook.com. Então quem puder seguir a gente lá, dá uma moral, a gente fica bem satisfeito. Junto comigo também faz parte do podcast o Cabal e o Josialdo. No momento eles não estão podendo gravar, mas logo aí a gente está gravando. Estamos tentando acertar aí um dia para a gente gravar da Bundesliga, né, que começa na sexta. Hoje eu fiz alguns levantamentos aí de dados para a gente não ficar só falando coisas aleatórias, né, talvez assim, mais de impressões, né, trazer informações sobre os times também. Acho que é legal, quem gosta de trading esportivo costuma gostar em sua maioria sobre a história dos times. Então vamos tentar trazer um conteúdo legal, trocar uma ideia aí. Vamos ver até antes de sexta, que é o primeiro jogo, né? Já começa com Hamburgo e Schalke, que poderia ser um jogo de primeira divisão da Alemanha. Ver se antes desse jogo aí a gente já lança o conteúdo, beleza? Hoje eu fiz alguns jogos e ontem a gente fez o cenário, né, desses jogos e acabou que a maioria deu, vamos falar assim, bateu ali o que a gente estava prevendo. Na Dinamarca, o Nordsjælland ganhou de 4-1 do Viborg. Foi um jogo que eu falei que a tendência era para gols, né? Que o Nordsjælland veio bem, fez uma boa temporada passada, né? Mas como a gente estava no primeiro jogo, tomou um pouco de cuidado. Mas consegui pegar o over 4,5 aí, a correção. Quando saiu 2-1 ali, eu já fechei no primeiro tempo. Viking e Alessand, que eu falei que tinha probabilidade do Viking, né, dar padrão para Beck. Ele começou ganhando, então provavelmente algumas pessoas podem ter pegado. Eu vi que o Cabal lá no Discord, que participa aqui comigo do podcast, ele pegou. Vi que estava muito amassado para over, né? Tava o 4,5 estava abaixo de 4, tava 3 e alguma coisa, acho que era 3,85. Pra mim, muito baixo, né? Eu não entro nessas odds. Por exemplo, 4,5 pra mim tem que estar acima de 5 pra mim entrar. Então, não entrei nessa partida, não consegui pegar o back. Sirius e Midtjylland pela campeonato sueco ficou 3-2, né, pro Midtjylland. Eu peguei o 4,5 nesse jogo também. O 2-1 no primeiro tempo eu já fechei. E depois ainda peguei o limite e a moedinha no back ali no final. Foi um belo jogo para mim no dia. Então, assim, foram jogos que a gente fez um cenário e acabou correspondendo. Nem sempre é assim, né? Então a gente tem que ver o jogo para ver se vai se confirmar. E mesmo vendo o jogo e tendo a leitura que tá para gol, pode acontecer de não sair, né? Então, o futebol, o trade esportivo, ele é complicado por causa disso. Você monta um cenário, aparentemente vai ser para overs. A gente que é trade não faz as entradas pré-live, né? A gente espera o jogo começar para ver se em algum momento isso vai dar padrão. A leitura vem, você entra e às vezes não bate. Então você joga um trabalho aí que você faz, um tempo, e todos os indicativos vão para um lado e no final não dá certo. Então tem que ter um certo psicológico. Dessa vez os jogos que a gente falou acabou dando certo, mas nem sempre é assim, pelo contrário. Universidade Craiova, que eu falei que poderia ser um back contra o Telu, né, um time lá da Romênia, né, o campeonato romeno, que subiu da segunda divisão. Esse é o Telu, ficou no 0-0, então aí já está um jogo que não, pelo placar, né, não foi a leitura, né, não deu a leitura pré-live que a gente tinha, que poderia estar esse back. O Always Red ganhou, né, do Vacadias. A gente falou que a tendência era ganhar e foi só de 1-0, pensei que ele ia ganhar até com uma certa facilidade, mas o Boa Vista
foi eliminado pelo Leiria da Copa da Liga, né? O time da terceira divisão ganhou nos pênaltis. Então, pra gente ver aí que alguns cenários pré-live a gente tem que tomar bastante cuidado. Por isso que a gente sempre confirma em live. É como se fosse filtros, né? Você faz o cenário ali, você estuda o jogo antes, entra com uma possível leitura, um possível cenário, quer dizer, e aí durante a live você faz a confirmação. Ou não, talvez não inicialmente dar o padrão, mas em algum momento pode vir dar esse padrão. Então minimizando os erros, mas nem sempre funciona também, né? Você pode levar um gol, você pode nem entrar no mercado, né? Então, foram alguns jogos que a gente separou. Também fiz os jogos à noite. Gostei bastante dos jogos à noite. Os dois da Série B, né? Londrina perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto em casa, 2-1. Consegui pegar o limite HT. Deu leitura para esse back Londrina. Eu fiquei um pouco receoso de entrar pelo momento do Londrina, né? Tá bem mal. A Série B não respeita muito o mercado dele, solta muita odd, tem hora. Então, preferi entrar só no limite. Depois entrei no final do jogo, o jogo saiu aos 97. Peguei o gol do Botafogo, tanto no limite quanto a moedinha de alavancagem no back. Então foi um jogo bem legal. Vitória também ganhou de 1-0 da Chapecoense. A gente falou que era um possível padrão back, né? Esse eu cliquei só no final, não cliquei no HT. Para mim não teve uma leitura tão clara assim para entrar a favor do Vitória. Também peguei o limite a moedinha de alavancagem. Então quando entra essas moedinhas de alavancagem é bem bom. É um risco pequeno que me traz um retorno grande, que eu entro em odds sempre acima de 4 final de jogo. Então o retorno é bem satisfatório. E também teve o jogo do Coritiba e Fluminense. Esse jogo eu acabei ficando no red, uma moedinha só de limite ali no final, quando estava 2-0. Mas não consegui fazer o primeiro tempo concentrado, tive que sair ali para arrumar algumas coisas. Mas o pouco que eu vi, gostei do jogo. Achei que se eu tivesse ficado mais concentrado, eu tinha talvez pegado alguma coisa ali no primeiro tempo. Bem, vamos parar de enrolar aqui e já falar dos jogos de amanhã. Vou pular os jogos da madrugada da Copa do Mundo Feminina por conta do horário, né? Acho que a hora que o pessoal vê o conteúdo não vai dar tempo de ver antes dos jogos, né? Se é que alguém vai levantar às 12h30, às 5 para fazer esses jogos. Mas então vou pular então os jogos aqui da Copa do Mundo Feminina e vou passar direto para as 13 horas que vai ter Liga dos Campeões, né? A fase pré-grupos aí. A gente sempre fala aqui, quando a gente vai falar de jogos, mesmo aqui na América do Sul, né, alguns confrontos aqui, talvez seja mais fácil, que a gente está mais por dentro, mas quando você vai comparar dois times de países diferentes, onde o futebol não é tão relevante internacionalmente, por exemplo, você vai comparar um time top de linha, claro, né, da Inglaterra com um time da Grécia, provavelmente o time que for da prateleira de cima da Inglaterra vai ser melhor que o da Grécia, porque o futebol lá, a liga é mais forte. Agora, por exemplo, a gente tem um jogo aqui, Žalgiris da Lituânia contra o Galatasaray da Turquia. Teoricamente, o Galatasaray ele é mais time pela liga, pela, entre aspas, relevância internacional que eles têm em relação aos Žalgiris. Mas jogando lá, início de temporada, a gente não tem muitas informações desses times, assim, como eles estão jogando. Para mim, amistoso não tem tanto valor. Eu acho que é muito teste, roda muito o elenco ali durante o jogo. Então, são jogos que tem que tomar muito cuidado por ser início de temporada, times de países diferentes. Então, esse aqui até talvez seja um pouco mais fácil você falar que o Galatasaray entra como favorito, né? Mas tem outros mais difíceis, né? Mas esses das 13 horas, na verdade, eu separei o outro jogo, né? Tem dois jogos aí, o Žalgiris e o Galatasaray, que eu não vejo um cenário claro pré-live, apesar que o mercado tá dando um favoritismo muito grande pro Galatasaray, a odd está 1,53, se não me engano. Eu vou falar do HJK da Finlândia. Provavelmente essas siglas aí pronunciam de outra forma, né? Quanto o molde da Noruega. Nesse caso, a Noruega tem uma liga um pouco melhor, né? Que é a Finlândia. E o molde é um dos principais times lá da Noruega.
tá atrás só do Bodoglin. Eu acho que o molde entra como favorito. A odd de 1,70 me agradou. Então, esse jogo eu vou tentar algo a favor do molde. Mas sempre com aquele cuidado. Jogando fora de casa, é difícil você fazer esse comparativo entre times de países diferentes, de ligas não tão destacadas. Então, tomar cuidado, né? Às 15 horas tem mais 2 jogos. Dinamo de Zagreb da Croácia contra Astana do Cazaquistão. Esse jogo talvez seja o mais fácil desses jogos da Liga dos Campeões, das qualificatórias, porque o Dinamo de Zagreb teoricamente, né, é melhor que o Astana. A Croácia tem times melhores que o Cazaquistão. Ele está jogando em casa. Tomar cuidado só um pouquinho com essa odd, 1,36. Então tem que esperar um padrão bem claro para entrar a favor do Dinamo, para não levar uma correção grande. Igual falei, né? Início de temporada, o Dinamo de Zagreb, eu vi o jogo deles da Supercopa, lá da Croácia, jogou simples, não vi nada demais. O primeiro jogo do croata eu não vi o jogo, acho que eles ganharam, mas eu não vi. Não, na verdade eles perderam a estreia do croata, 2-1. Então, toma cuidado, né? Então, assim, o time no início de temporada ainda não tá 100%, tem que tomar muito cuidado, mas eu acho que entra como favorito. O outro jogo é de Dnipro, da Ucrânia, contra o Panathinaikos. Para mim, essa questão da Ucrânia atrapalha um pouco a gente saber como é que estão esses times. E é um jogo que eu acho que é para live. O Panathinaikos foi vice-campeão da Grécia, deixou escapar o título, estava com bons pontos à frente. Então, acho que é um jogo complicado para a gente falar se tem um cenário mais claro para um lado ou para o outro aqui. Às 15h30 vai ter Servette da Suíça contra o Genk da Bélgica. Também outro jogo que talvez seja até o mais difícil ainda, né, da gente comparar, porque são campeonatos que, para mim, eu faço os dois, eu acho parelho. Talvez na Bélgica tem mais times ali que disputam um título e a Suíça tem menos, com um bom domínio do Young Boys nos últimos anos, mas eu acho que o Genk é mais time, eu acho que ele passa no confronto, mas na partida, por estar fora de casa, para mim é live. É muito difícil falar que ele vai chegar lá e dar um padrão. Então, para mim, é um jogo para live. Outro jogo aqui às 16 horas, o Slovan Bratislava, né? Um time que eu faço no campeonato deles lá na Eslováquia. Só eles. Todo jogo deles lá eu tento fazer, porque eles são bem superiores aos demais. Mas vai jogar com o time da Bósnia, né? Então, sinceramente, eu não tenho nenhum conhecimento de time da Bósnia, nunca fiz um campeonato de lá. Imagino que da Bósnia e Herzegovina, né? Imagino que o Slovan entre como favorito no confronto. É um time mais conhecido e tal, mas fora de casa, né? Eu não conheço outro time. Eu vou esperar também o live. Às 16h15, esse jogo eu separei para live, que foi o Copenhague jogando fora de casa contra o Breidablik da Islândia. O Copenhague está com a odd de 1,70, outra odd que eu gostei. Confesso que eu não faço jogos da Islândia, mas faço jogos do Copenhague na Dinamarca. É o time que foi o campeão, relativamente tem um futebol com uma certa qualidade. Acho que entra favorito mesmo fora de casa. Acho que o mercado está certo nessa odd. Então, junto aí com Molde e Dinamo de Zagreb, são os jogos da Champions aí, né? Da pré-Champions, que eu separei na verdade, para ficar de olho aí pro match odds. Após isso, eu separei só os jogos à noite agora, que foi às 20h30. Vai começar os jogos da Leagues Cup, que eu até te comentei no outro episódio, que tá tendo muita oportunidade, na minha opinião, porque para mim tá vindo odds desajustadas. Eu falei que o time do Inter Miami tava jogando com o Cruz Azul, e a odd do Cruz Azul do México estava muito alta, sendo que o Inter Miami não estava estreando ninguém que ele contratou no primeiro tempo, né? O Messi, o Busquets estavam no banco. E ele é um dos piores times, né? É um dos piores times da MLS
Então, eu não entendi aquela odd. Para mim estava muito desregulada. Os over que costuma estar bem amassado na MLS não está tão amassado nessa competição. Então eu estou vendo muitas oportunidades. Por exemplo, antes do Messi, esse jogo do Inter Miami e Atlanta United, se fosse para MLS, que vai ser o jogo às 20h30, o Atlanta ele seria favorito, provavelmente no mercado, porque é um time melhor. Ele tem o Thiago Almada e tinha o Luiz Araújo, que foi pro Flamengo, era desse time. E o Inter Miami vinha muito mal. Mas agora, depois que o Messi chegou, o Inter Miami tá com a odd de 2,10 e o Atlanta United tá com a odd de 2,80. Temos que ver se o Messi vai começar ou não. Mas contra o Cruz Azul, eu achei o Miami sem o Messi um time extremamente vulnerável. Extremamente. Principalmente pelo lado direito. Um meio de campo muito frouxo na marcação. E o Cruz Azul ele só não fez 2 ou 3 gols porque ele errou muito gol. Aquele Moisés que jogou no Fortaleza, que tá no Cruz Azul, ele perdeu um gol sem goleiro, depois que a bola bateu na trave. E várias chances que perderam lá, de gols feitos. Então, assim, um time muito frágil, achei, no primeiro tempo. No segundo, com a entrada do Messi e tal, o time melhorou ofensivamente, claro, mas defensivamente ele continuou muito ruim. Poderia ter saído para qualquer lado aquele gol lá que saiu no final de falta, né, do Messi. Então, essas odds estão bem altas do Atlanta. É um time que está entre os principais dos Estados Unidos ali. Eu acho que vale a pena ficar de olho. E também o over, né? Tá 1,65, 2,5, tá um pouco baixo para começar. Mas no jogo contra o Cruz Azul tava com muita cara de gol, né? Era para ter saído até mais. Aqueles 3 gols que saiu para mim foi pouco, pela quantidade de chances. Então, esses jogos, volto a repetir, acho que são jogos interessantes para o pessoal ficar de olho, principalmente agora que tá tendo poucos jogos. E muito em relação às odds, né? O mercado não está sabendo, na minha opinião, estipular essas odds em confrontos de times de países diferentes. Quando joga até países do mesmo país, nesses jogos até é mais correto. Mas quando vem um mexicano nos Estados Unidos, para mim tá vindo muito errado. O outro jogo que eu separei foi às 21h30, vai ter Santos Laguna do México contra o Houston Dynamo. Eu não entendi bem também, porque o Santos Laguna está com a odd de 3,10 e o Houston Dynamo, que é um time que está ali na parte mediana da tabela lá da MLS, tá a 2. Então, assim, para mim tá errada essa odd. Eu acho que o Santos Laguna é favorito. Temos que confirmar isso em live, se vai ter padrão e tal, mas para mim pode ser um ponto de pegar no mínimo uma correção a favor do Santos Laguna. A odd do Cruz Azul contra o Miami, ela saiu de 3,30 para 2,28 em questão assim de 10, 12 minutos. Então, são jogos que tá tendo essas oportunidades, vou ficar de olho aí nessas partidas. Às 21h30, a gente vai ter Corinthians e São Paulo pela Copa do Brasil, semifinal. É um jogo que eu vou fazer, com certeza. É um clássico, vale muita coisa. Mas pré-live acho bem difícil. As odds estão bem parelhas. 2,75 para o Corinthians, que vem melhorando. São Paulo 2,80. Para mim é um jogo para live. Clássico eu tenho certa dificuldade para fazer. A não ser que tenha uma disparidade muito grande por um lado. Eu acho difícil achar padrões. Primeiro jogo costuma ser mais travado. Então... pré-live não vejo nada, mas é um jogo interessante sim, pelo que vale, pela rivalidade, por tudo. E depois separei o último jogo às 23h30, que é Los Angeles Galaxy contra León. Outro confronto entre Estados Unidos e México aí, né? Um de cada país. O Los Angeles Galaxy vem muito mal no campeonato. Ele talvez em desempenho é o pior time. Ele vinha em último, não sei se ainda tá. E a odd dele tá 2,20 contra uma odd 2,75 do León, que talvez está entre os top 5 ali do México. Então, para mim, esse ainda tá pior que o Santos Laguna, porque para mim o León é mais time que o Santos Laguna. E tá pegando um time pior que o Santos Laguna tá pegando lá, que é o Los Angeles Galaxy, que tá bem mal.
O Los Angeles Galaxy tem até o Chicharito, mas ele já não tá naquele nível nem perto do que já chegou. Então, apesar do horário, né, bem tarde, 23h30, talvez eu faça o primeiro tempo para tentar pegar alguma coisa a favor do León. Essa odd de 2,75 aí, acho que nem no mexicano, contra talvez alguns outros times melhores lá em casa, você vai achar o León com a odd tão alta. Então, para mim, é uma outra oportunidade aí para ficar de olho. É um campeonato que, para mim, está sendo melhor que a MLS e o mexicano, que eu costumo fazer, por conta dessas odds, para mim, desreguladas, né? E é isso. Acho que eu falei dos principais jogos aí. Falei de jogos também que não tem cenário pré-live, mas que eu acho que é interessante fazer, igual os jogos da Champions, sem ser os que eu falei, que os 3 lá que vai ter, que para mim tem um cenário pré-live. Falei também do Corinthians e São Paulo, que para mim não tem um cenário claro pré-live, né? Mas é um jogo interessante de fazer. Espero ter ajudado de alguma forma. Pedir desculpas pelas gaguejadas, né? Tô gravando tarde, tô um pouco cansado, já é 11h13 na verdade. Então a gente acaba talvez falando um pouco rápido e em banana. Mas espero que tenha sido entendível aí as informações, as questões. Então um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus e até mais.